A paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos, então, dar continuidade. Espero terminar esse ano ainda. Tudo. As irmãs estão tentando escapar, mas não vão. Porque o pastor já tinha dito, depois que terminar esse estudo, vem as irmãs. Com toda certeza. Nós terminamos o capítulo 8. Tá? Nós vamos ler, convido os irmãos a abrir o capítulo 9 da Epístola aos Efésios. Tá? Nós vamos ler para reverência da palavra do Senhor, sempre tentar explorar o capítulo 9, até o versículo 5 apenas, tá? Do 1 ao 5. Os irmãos encontrarem, temos tempo, calma. Hebreus 9, do 1 ao 5. Amém? Amém. Se tiver com dificuldade, o irmão ajuda o outro. Se todo mundo achou para acompanhar, né? Não tem pressa, não tem. Está tranquilo. Importante que todos acompanhem. Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 9. Ora, também o primeiro tinha ordenanças, culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, e havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama Santo Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Amém? Amém. Deus amado, abençoa esse breve estudo e continuidade da tua santa palavra, Senhor. E tu fales aos nossos corações. Cada um de nós tem uma necessidade especial que só o teu Espírito conhece e sabe. Porque tu és um Deus que sonda os corações e os rins, diz a tua palavra. Conhece o profundo e o escondido. Oramos, pedindo a tua graça, a assistência do teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Glória. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Irmãos, o louvor que a Claudinha acabou de ministrar, né? Eu acho que nem se eu tivesse combinado com ela ia dar tão certo. Assim. Veio um louvor para a aula de domingo, bata. Né? Então, é muito interessante, irmãos, porque já estamos aqui no estudo, hein? Estamos no estudo. Vocês observem, retorno da irmã Isabel aqui, retorno da irmã Isabel, já sem a rinite, volta, tempo mais quentinho, né, irmã? Bem melhor, né? Você observa que nós terminamos o capítulo 12. E o capítulo 12, eu disse para os irmãos que esse finalzinho do 8 ao 12, era uma regra que até a Luana foi lá em Jeremias 31 ao 34, que é a maior porção inteira assim, do Velho Testamento, que está lá no Novo, uma só vez. Tá? Acontecer de um novo pacto. E nesse louvor, né, que nós cantamos, embora o refrão seja lá Romanos 8:1, nenhuma condenação há para Jesus, que é o refrão desse louvor, você observa que ele fala que o vil tentador fica trazendo à nossa mente, à nossa memória, coisas do passado, e quando não é ele, às vezes algum amigo, pseudo-amigo, né, coisas. E a gente vê que nesse concerto
está no versículo 12, dentro dos benefícios da nova aliança, foi uma repreensão. Olha que repreensão, eu queria ser repreendido assim todo. Uma repreensão, diz a palavra de Deus. Porque serei misericordioso, Deus falando, 8:12, para com as suas iniquidades e seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei jamais. Não vou falar dele. O tentador fica te lembrando. Mas Deus está dizendo, eu não lembro mais. E você continua se torturando. Deus nem lembra mais. Deus esquece as coisas. Não. O pacto, conserto que ele está fazendo. Tudo foi levado pelo seu filho. Tudo. Todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade estava sobre o seu filho. Senão, irmãos, ninguém entra no céu. Nós só entramos no céu e nós vamos lá sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhuma iniquidade. Se é tempo, vocês vão ver aqui, no 9, e tem um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, e a palavra diz umas coisas assim que a gente fica, como assim? Vai dizer que ele purificou também as coisas celestiais. Você fala, mas no céu também tem problema de impureza. Sabe, pode. Porque purificar as coisas no rito terreno é fácil de entender. Não é isso? No tabernáculo terrestre. Mas a palavra diz que ele purificou também lá. Ele purificou lá. Lá está sujo. É para a gente vai ver. Lá? Louvor. Salmo, o pastor leu, 116, o salmo nominado. Também caiu muito bem. O salmista diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os bens que tem feito? É uma pergunta. A resposta é que ele não dá nada. Ele recebe. Percebeu isso? Ele pergunta: que darei eu ao Senhor? Ele não aceita nada do homem. Carta de carinho. Trabalhei. Eu aceito o que eu mesmo vou te dar. É o meu filho. Aí qual é a resposta? Tomarei o cálice da salvação. Que darei eu? Aí você recebe chuva de amor de Deus. Filho dele, cálice da salvação. Tá? Então o salmo também já aponta para isso. Tá? Nós só temos algo para dar para Deus porque Ele nos deu primeiro. Não é isso? Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Primeira carta de João, no capítulo 4. Então, feito essa pequena introdução, esses 5 primeiros versículos, irmãos, o autor dos Hebreus, ele já falou daquelas superioridades todas do Senhor Jesus a tudo que você possa imaginar. Ele vai começar a falar um pouco de coisas que os hebreus conhecem bem, que era o tabernáculo. E ele vai começar a falar dos móveis, que não é o caso de nós estudarmos aqui agora. Porque nem ele estudou isso aqui. Estudou no sentido, ele não abriu. Vocês viram como é que termina o versículo 5? O qual não falaremos agora detalhadamente. Em algumas versões, pormenorizadamente. Não entraremos em detalhe. Estou falando aqui na nossa linguagem. Das quais coisas não falaremos agora particularmente. Mas eu estou só lembrando para vocês. Ele está dizendo aos cristãos hebreus. Vocês lembram lá do santuário, né? Da tenda da congregação. Que é que tinha. Ele não entra em todos os detalhes. Ele fala de algumas peças principais. Tá? Tenda da congregação. Não sei nem se ele fala aqui do altar do holocausto. O primeiro fala do candeeiro, em algumas versões candelabro, em algumas versões castiçal, não é? E em hebraico, se não me engano, é o menorá. Menorá. Tá? É onde ficavam as lâmpadas. Isso fala dos pães, da mesa. Lembra? Eu sempre lembro que o pastor pregou aqui, na Páscoa. Tem jeito, eu fico relembrando as coisas, não consigo esquecer desses negócios.
Páscoa. Está lembrado da pregação da Páscoa? Em abril? O pastor falou, lembra do pão, 12 pães, e lado a lado. Está lembrando mais ou menos? Está lembrado, pastor? Claro. É essa mesinha aqui. 12 pães. Pães da proposição, não é o maná, tá? Não. Ele está só lembrando, tá, irmãos? Isso aqui é um estudo. Se você estudar isso aqui, eu prefiro estudar isso aqui, se um dia for estudar tabernáculo, também é uma aula grande, e lá no Velho Testamento. Mas isso aqui é um bom resumo. Como isso aqui tudo aponta para Cristo. Tá? Para Cristo. E a gente também, crente. A gente, de maneira geral, não aparece. Glória a Deus, não aparece. É uma madeira difícil, complicada, cheia de nó, coberta de ouro. Madeira de acácio, de cetim, depende da sua tecnologia. Só que ele não aparece. O que aparece é o ouro que está por fora, o poder de Deus. Dentro, tem que na marinha a gente chama de remo torto. Você vai falar que remo, o barco vai para outro lugar, tudo remo torto. Mas Deus conserva. Entendeu? É um trabalho com artífice tremendo, a madeira dificílima de trabalhar. Dificílima de trabalhar. Ele vem falando algumas coisas, mas aquele vídeo não vai falar pormenorizadamente. Então, não é para falar que a gente está estudando Hebreus, não está nada. Bem? Agora, nós podemos falar alguns detalhes. Um detalhe que chama a atenção de alguns estudiosos bíblicos é a questão do versículo 4, porque vai depender da versão bíblica que você está. Certo? Quem pode ler? Eu vou pedir, por curiosidade, 2 pessoas diferentes para ver se eu acho 2 versões. Quem pode ler? Pode circular o microfone? Alguém tem uma versão pode ler igual a minha e uma outra pessoa com uma versão diferente da minha. 9:4. Tá ligado aqui? Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Amém. E tem uma outra versão. Né? Essa é a versão que nós temos. Tem outra versão, irmã Helena? Vamos ler? Onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro, contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Obrigado, mãe. Obrigado, tá? Por que eu pedi esse... Irmãos viram que numa versão está incensário de ouro, em versões muito antigas, ou então em algumas Bíblias hebraicas, está incensório com a letra O, mas não é relevante. E na que a dona Helena Deus leu a arca, o altar, melhor dizendo, do incenso. Tá? Agora, aonde que isso está? Se vocês forem ler o versículo 32, ele está dizendo que está dentro do Santo dos Santos. E eu fiz essa pergunta, acho que há 2 ou 3 domingos atrás disso. Eu comentei, não sei se o pastor estava em casa, foi naquele que estava em casa, ou já estava aqui. Não, já estava aqui. Estava aqui. Né? Por quê? Porque se vocês forem lá no Velho Testamento, isso é importante. Né? Está errado isso aqui. Por quê? Porque o altar do incenso, tá? O altar do incenso, ele não ficava dentro do Santo dos Santos. E aqui ele está dizendo que estava dentro. Junto com a arca, né? A arca que a Janete disse que um dia vai tocar nessa arca. A Janete disse que eu quero chegar nessa arca, lá no céu celestial. Lembra, Janete? Você estava sentado aqui. E o Carlos leu o Apocalipse para você. E vi o céu aberto. Está lembrado? Não, você tem que lembrar, nós não podemos esquecer as coisas do Senhor. O que mais nós temos que lembrar na vida? É o que mais você tem que lembrar na vida, as coisas do Senhor. Por isso que eu não esqueço, porque a gente tem que estar lembrando das coisas do Senhor.
Entendeu? Vai ficar preocupado com o almoço? O que vai comer? Então, isso é profecia. Agora, a palavra é eterna. A palavra é eterna. O almoço acaba. Né? Mas, a palavra não pode esquecer. A questão é a seguinte, olha, para facilitar, irmãos, para os irmãos entenderem, vamos supor, está ali onde a irmã Val e a irmã Isabel está vendo? Aquele estreitinho ali, suponha que a tenda da congregação, irmãos, começa ali. Então ali tem uma porta. O camarada entrou. O sacerdote entrou. Amém? Na tenda. A largura da tenda. Aí onde vocês estão sentados é o chamado santuário ou lugar santo. Tem a mesa da proposição, candelabro. Aí, e suponha, só por hipótese, tá? Que nessa linha aqui da filmadora tem um véu muito grosso, pesado. Depois desse véu, vindo de lá, Santo dos Santos. Não que eu e o Carlos estejamos dentro do Santo dos Santos. Mas ficou fácil visualizar agora. Entrou por ali. Entrada. Lugar santo, onde entra todos os sacerdotes para ministrar. O último móvel ou mobília de frente ao véu é o altar do incenso. É o último, ele está aqui, ó. Depois do véu, vindo lá para cá. Altar do incenso. Foi por esse negócio aqui que morreu Nadab e Abiú, fulminado pelo Senhor. Hein? Fogo estranho. Ele tinha toda uma ordenação. Fogo, incenso, de onde pega a brasa. Então, o fogo estranho, muito tempo, ficava assim, o que é esse fogo estranho? O que é esse fogo estranho? Quando era mais novo, né? Não tão mais novo, andei muito estudando esse negócio aí. Mas o santo só que podia atentar era o sumo sacerdote, perfeito. A propiciação. Isso. Eu li uma vez que eles iam ali e iam fulminados de. Sim, alguns tinham como, eles falavam que tinha alguma tradição sim de ter algum tipo de coisa, porque se não era nem por pecado, era se, por exemplo, ele passasse mal mesmo, tivesse um infarto ali. Como é que você ia tirar o sacerdote de lá? Não, embora tenha esse sininho também, tradicionalmente, nas vestes, tá? Nas abas. Mas essa corda que a Marcinha falou, procede. Tá? Se você pegar a história, diz que era uma coisa assim, que está no cerimonial. Porque você tem que ver, isto era santo no momento que estava montado nos acampamentos. Fora disso, ele já perdia o aspecto. Por quê? Porque tinha que desmontar. E para desmontar, não era o sumo sacerdote que desmontava. Aí já entrava outro, mas já não está naquele momento de culto. Entrava outros varões, filhos da descendência de Levi, tá? Para desmontar e levar nos ombros. Cada um tinha uma, né? Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. 3. Não, o fogo estranho não é dito, mas pode ser qualquer coisa estranha ao rito estabelecido pelo Senhor. Ele pegou brasa de um lugar diferente. E o altar de incenso tinha brasas. E o incenso era aromático. Era aquela fumaça. Então, o sacerdote pegava brasas dali, colocava no incensário e aquela fumaça entrava. Então, o que a gente está dizendo aqui ficava assim, só para visualizar. Essa não é a nossa aula. E como a Marcinha falou, passando o véu, aí tinha a arca da aliança. E o propiciatório, irmãos, nada mais era do que a tampa da arca. A arca era como se fosse um grande baú, dentro dela, os 3 elementos lá, que ele diz aqui, o maná, as tábuas e a vara de Arão, que tinha florescido. Né? Que tem tipologias de vários tipos, que pastores dão, uns apontam assim, os 3 podem apontar para Cristo, né, em cada um dos aspectos.
Outros falam, olha, se você observar, aponta para a Trindade também, você vai ver Pai, Filho, Espírito Santo, de certa forma, em cada um dos elementos. Mas não vem ao caso aqui da nossa aula. Então, o propiciatório era a tampa, tá? Com certa curvatura, aonde era espargido sangue. E era esse sangue que o sacerdote fazia o sacrifício primeiro por ele. Ele entrava, na verdade, era uma vez por ano, forma de falar, uma vez em que havia o sacrifício, porque ele entrava e ele saía de novo para trazer sangue de novo para sacrificar pelo povo. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui aos hebreus é para que eles lembrem disso. Tá? E ele vai explicar mais na frente por quê. Agora, na nossa versão incensário ou incensório, achamos melhor essa tradução do que o altar do incenso. Tá? Alguns entendem o seguinte, que no dia dessa expiação, esse altar era colocado como se fosse parcialmente dentro, para que o sacerdote pudesse andar, ministrar, né? O povo estava lá para fora, tá? Mas o altar do incenso não era usado só nesse evento, o altar do incenso era usado todos os dias, mas do lado de fora. Mas nesse evento específico, não. Tá? Poderia ser que nesse evento específico ele ficasse. Mas existe esse incensário de ouro, que seria uma peça móvel, que faz mais sentido. Não uma peça móvel no sentido de um grande altar que se carrega. Mas vocês já viram alguma coisa sacerdotal, que a pessoa segura, balança e sai aquele incenso? Então, isso seria um incensório em que ele tinha que entrar com incenso, para que aquele local do Santo dos Santos subisse esse aroma suave, né? Ali dentro, aqui dentro do Santo dos Santos, dentro da nosso exemplo que nós demos aqui, né? Claro, o que é interessante é que tinha 2 querubins, hein? Olha lá, tinha um querubim lá, tinha um querubim em cada ponta do propiciatório, um olhando para o outro, levemente inclinado para fazer sombra. E esse querubim era uma peça única com a tampa. Viu por que o Aileoabe, aqueles nomes difíceis, da tribo de Judá, e o outro, Bezalel da Judá, e o Aileoabe da Dan, fazer essas coisas? Não é brincadeira, não. Foram eles que trabalharam nisso, indo tudo isso. Tá? Então, passando aqui, era só esse lembrete que eu queria dar. Existe, os irmãos podem ler, Marcinho, que é também estudioso, faz essas perguntas complicadas, mas olha, os irmãos podem ler, então em algum momento vocês vão ver isso. Sobre essa questão, a gente não estava lendo, aí já a gente até o altar do incenso era dentro ou era fora? Né? O incensário é a mesma coisa, o incensário não. Entendeu? Então, o incensário que se entende é que se pegava brasas com uma certa pá do altar do incenso, colocava nesse incensário portátil, derramava-se o aroma, ali os perfumes próprios, e dali subia. Católico também. Católico. Se você olhar em algumas missas, né? Determinadas coisas lá no Vaticano, você vai ver que tem aquele. Só que isso não é para se fazer mais. É isso que o autor dos Hebreus está dizendo. E a gente está vendo a igreja evangélica com tabernáculo, gente. Com castiçal. Com arca, né? Até com arca. Levita. Não, levita. Levita tinha que ser realmente da tribo de Levi. Bom, mas não estamos aqui para falar. Nosso estudo, vamos continuar? Então deu para entender, foi bom o seguinte, a ideia do tabernáculo, para acabar esse mistério, tá? Era uma coisa simples, agora trabalhosa, era tudo manual. Tá? As cortinas, muito complexo. Pias, pia para lavagem, pia de cobre. Vocês vão ver uma palavra que tem nas versões chamada abluções. Palavra que não é usada na língua portuguesa. Abluções. O que era ablução? É lavagem parcial. Lavar as mãos, lavar os pés. Tem que fazer isso. Entendeu? Então, assim, alguém perguntou sobre o fogo estranho. Foi fora de rito. Fizeram do jeito dele. Não faz isso. Deixe. A palavra diz, olha, que o tabernáculo foi entregue
consagrado ao Senhor, exatamente como ele mostrou a Moisés. Fazer exatamente como Deus mostrou. Tá? Então, quando Zacarias, pai de João Batista, estava no templo, e ele estava nesse altar do incenso, ele não era da linha do sumo sacerdote, estava no altar do incenso, não estava no santo do incenso. Era o turno dele, se você observar, turno, todo mês, toda semana, tá? Lembra que a gente foi lá em Davi e viu que Davi estabeleceu os turnos? Davi estabeleceu os turnos. Ele era da ordem de uma pessoa chamada Abias, desde a época de Davi, ele era contado. Se não me engano, era o 8º ou 7º da ordem lá. Estava nessa tarefa. Então isso era muito sério, irmãos. Era muito sério. Fazer as coisas fora, ali por acaso foi o fogo para ali. Ele podia fazer outra coisa errada, né? Mas só para você ver como Jesus aparece em tudo, né? A porta, Jesus, tem uma porta. Primeira coisa que vinha, o altar do holocausto. O altar do holocausto. O altar do sacrifício. Sem sangue você não entra. Sem derramamento de sangue você não entra. Está aqui no altar. Primeira coisa, altar do holocausto. Ia falar, Claudinha? Não, eu ia falar que eu estava até lendo, acho que o pai de João Batista, ele era o sacerdote, Zacarias. Sumo não. Era sacerdote, desculpa. Sacerdote. Sacerdote. Estava no turno, quando ele teve a visão, né? Agora eu me lembrei disso. Bom, Ele estava no turno dele quando teve a no visão. turno, isso. Por quê? Já existiam vários. Um sacerdote só tem um. Não, mas mesmo Levítico, só tem um. Então, se ele fosse, não era ele que ia fazer aquele serviço. Então, vamos lá. Ora, 6. Estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. É um tabernáculo só, mas o que ele chama de primeiro é aquele que está antes do que a Márcia falou, antes do véu. Esses entravam constantemente para fazer diversos serviços, ofertas. Tá? Mas no segundo, como a Márcia falou, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue. Lembre-se, o primeiro altar que tinha na entrada era o altar do sacrifício, o altar do holocausto. Tá? Foi o que o nosso Senhor Jesus fez, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que a gente entra e tem acesso. E que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Olha a palavrinha, lembra que nós falamos de culpa e dolo na aula passada? Em algumas Bíblias vai falar culpa, outros pecados de ignorância. Por isso que existe assim comentaristas que falam, aquelas pessoas que eram ímpias, um prazer em fazer o mal, não se tem, a gente não pode sustentar que na morte de Cristo eles foram de alguma forma não alcançados. E sim as pessoas culpadas, que cometiam pecado como todo mundo, mas pela falibilidade humana, esse tipo de coisa. E alguns dizem, não, eles devem ter alcançado sim todos, porque aquelas pessoas foram usadas exatamente para ser de alguma forma exemplo para as gerações futuras, e eles nem sabiam, mas estavam no plano de Deus. Coisa que está na economia do Senhor, eu confesso que não sei, né? Se for ou não, é um julgamento complexo. Um julgamento complexo. Mas aqui a palavra de Deus, lá na lei, fala sempre em culpa e pecados de ignorância, fala. E a pena para esse outro tipo de atos, somente os dolosos, é a morte. Pode ir lá que você vai ver. Morte. Dando isto a entender o Espírito Santo, é muito bonito que o autor hebreu sempre fala do Espírito Santo como pessoa ativa, não necessariamente o filho ou o pai, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo dando a entender que o caminho ainda não estava descoberto. Era algo que o caminho para o Santo dos Santos ainda não estava descoberto. Ele foi descoberto, na verdade, quando o Senhor Jesus morreu
foi tudo aberto, escancarado, e quem quiser, e quem crê, o Senhor Jesus leva todos os seus pecados, você tem acesso a Deus. Prática nossa diária, para quem crê. O versículo 9 é bem claro, que é uma alegoria, ou em algumas versões, uma parábola. Uma ilustração, tá, como diz ali a Helena, para o tempo presente. Olha que coisa interessante. Tempo presente, na época que ele escreveu a carta, e continua até hoje. Tempo presente, é hoje. Se o Senhor Jesus voltar, é amanhã. Então tem gente trazendo de volta a alegoria. Quando a gente tem a realidade que é Cristo. A pessoa quer trabalhar com as sombras. Por que ele está falando já disso? Porque os hebreus conheciam. Então ele está dizendo, gente, aquilo tudo era uma alegoria, era necessário. Mas era uma alegoria, uma parábola, uma ilustração. Tá? Porque, olha, uma das principais coisas, irmão, que tem a ver, dando continuidade a como o Senhor é misericordioso com as nossas iniquidades, a palavra, e dos pecados e prevaricações não se lembra mais. Tá? Ele vai dando essa informação, dizendo que quanto à consciência, aqueles sacrifícios, lá está tudo no 9, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Isso é muito importante. Aquele que faz o serviço, já foi muito estudado, e depende das versões, não é exatamente só o ministrador. É todos, inclusive o que está lá fora sendo alcançado. Porque ele está ali também fazendo a sua oferta de coração ao Senhor para ser abençoado. Aí, o que ele está dizendo, no fundo, eles saíam dali tendo uma formalidade, com a consciência pesada do pecado. E a palavra que vai dizer que com essa consciência pesada, você não entra no céu. Vai dizer aqui mesmo no nome. Por quê? Por quê? Porque no ano seguinte tinha que fazer de novo. E no ano seguinte, de novo. Então você ficava com a consciência assim. O animal está morrendo por minha causa. O animal está morrendo por minha causa. Eu sei que eu estou todo errado. Ou seja, a consciência do homem era acusada, continuava acusada. É isso que ele está dizendo, desta imperfeição. Mas ele está dizendo que a perfeição viria. Né? O sacrifício perfeito viria. E que nos dá paz de louvar o Senhor, de glorificar o seu nome, de engrandecer. De quando necessário fazer uso lá do 1 João, confessa o pecado, arrepende-se, né? Mantenha a comunhão com os irmãos, ande na luz, palavra, né? Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos mentiroso a nós mesmos e fazemos mentiroso também a Deus. A palavra diz isso. Fazemos-lo mentiroso. Porque aí Jesus é em vão. Se você não tem nenhum pecado, então você tem crédito, pode ir para o céu. Sem Jesus. Agora, isso não quer dizer que você vai viver pecando. Isso? Então, consistindo somente em manjares, bebidas, olha, o 10, e várias abluções. Chegou a palavrinha. Aí todo mundo já sabe. Banhos, lavagens, somente dos pés e das mãos. O sacerdote, antes de trabalhar para o Senhor. Tá? Várias abluções. E justiça impostas até o tempo da correção e, em algumas versões, da reforma. Que não é a reforma da época de Martinho Lutero, tá? A reforma aqui é da plenitude dos tempos com a vinda do Senhor Jesus Cristo, onde seria estabelecido a nova aliança. Né? E que, na verdade, continua em Jerusalém para aqueles que não se converteram até mais ou menos o ano 70, quando Jerusalém foi destruída, né? Pelo general Tito, né? General Tito, Império Romano.
Então ele está falando da temporalidade disso tudo. Mas, então aí tem o mais. E esse mais é bom. Tem mais que é ruim, tem mais que é bom. Esse mais aqui é o mais, ó. Vindo Cristo, o sumo sacerdote de bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Isto é, não desta criação. Lembra que eu tinha comentado por vocês, quando nós já tínhamos falado disso no início do 8? No início do 8, no 8.2, ele diz o seguinte: ministro Jesus Cristo do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Então nós não sabemos como ele é, nós sabemos como eram as sombras, pelo que está descrito. Mas no céu é o verdadeiro. Né? Por isso que os comentaristas, em sua maioria, falam assim: a gente diz o seguinte, céu, tabernáculo é o céu. Eu não vou chegar aqui e dizer como é que vai ser lá. Eu sei que o Senhor Jesus, quando ele, na condição de sumo sacerdote, morreu por nós, ele, na verdade, está entrando lá no Santo dos Santos, o tabernáculo celestial que foi feito por Deus. É aí que a gente vai começar a entrar num raciocínio um pouquinho mais aprofundado. Mas ele foi purificar o quê? Tem impureza no céu? Vocês vão ver como Deus nos ama. Quer dizer, a gente já sabe disso, né? Mas a gente vai mais e mais ver esse grande amor. E por que nós andamos tentando fazer as boas obras que o Senhor preparou para nós desde a fundação do mundo? Né? Não é para sermos salvos, porque nós fomos salvos. Nós estamos nessa condição de salvos. Nós mantemos com o Senhor este concerto que o Filho dele fez. Então, não desta criação, irmão. Não dá nem para imaginar. Como é que a gente vai imaginar alguma coisa que não é desta criação? A irmã Valéria, microfone, pode... Max, pode pegar. Não desta criação. É um negócio que dimensão é essa? Que lugar é esse? Como é que é isso? Isso são palavras que a gente usa no nosso vocabulário. Talvez não tenha nem cabimento um dia, quando a gente estiver lá, falar... Coisa boba que eu falava, lugar, espaço, não tem nada a ver, é um negócio completo. Não tem palavras para dizer o que é isso. Irmã Valéria? É mais uma pergunta, assim, para saber se o irmão sabe. O Carlos sabe. Pastor Carlos, a gente terminou de ler agora Apocalipse, né? Deus. E aí eu estava vendo a respeito da Nova Jerusalém, né? Da Jerusalém no Novo Céu e na Nova Terra. E aí eu fui fazer uma pesquisa da Nova Jerusalém. E eu não sei se está correto o que eu li. Estava falando assim, as medidas da Nova Jerusalém é as mesmas medidas do tabernáculo. No Apocalipse fala alguma coisa sobre isso. Foi por isso. Aí eu fiquei pensando, disse, gente, Deus, né? Tudo que ele faz é perfeito. Então essa alusão, né, como o irmão falou, essa alegoria aí do tabernáculo terreno nos dá como é que se diz assim, a visão do que é a Nova Jerusalém. Né? Então eu fiquei assim, para mim eu fiquei... O tabernáculo era uma tenda da congregação. Sim. E a Nova Jerusalém é uma cidade. Né? É uma cidade, mas eu estava lendo nesse comentário. Não, assim, as medidas, porque era um cubo certo, né? Sim. Pelo menos eu li. Assim, foi uma coisa que me interessou em pesquisar. 21, 16. Isso, foi por isso que eu fui pesquisar. Isso. E aí eu estava fui ver no mapa do tabernáculo, né? É que entrou aí no estudo e eu me lembrar que eu estava pesquisando, vendo sobre isso. Mas não é, tá? Então, não é por isso, foi essa nós pergunta. Nós comentamos, tá, Valéria, no domingo passado. Eu não vi a aula do domingo passado mesmo. Nós comentamos no domingo passado, eu até falei que em jornais bem conhecidos de igrejas, se permite, né, tem os editoriais, normalmente é bem escrito pelo pastor mais experiente, e mais à frente vem artigos escritos por alguns irmãos até, assim, poucos conhecidos, como Deus conhece, comentando sobre certas coisas assim que a gente fica meio abismado, assim, como é que o editor deixou alguém escrever um negócio desse aqui? Né? Deve coisas sobre o arrebatamento ali de Elias, assim que você fica... escreveu isso.
Um jornal desse, de uma igreja séria, né, jornal. Como é que alguém escreveu isso? Né? A cidade, entendeu? Até porque aqui diz que a cidade é quadrada, né? Certo? E lá no tabernáculo não era. A largura era metade do comprimento. Então já... Ezequiel, Aí Ezequiel 40 em diante, isso aí é novo templo. Isso é um templo que ninguém exatamente sabe se vai ser um terceiro templo com terra, se é totalmente alegórico, se é algo do céu. Ezequiel 40 em diante. Isso? Hein? Eu já imaginei que era isso, porque o assunto é tempo. Você falou Ezequiel, é lá mesmo. Do 40, 41, 2. Entendeu? Inclusive as Bíblias, a maioria das Bíblias, vocês têm Bíblias, o anexo lá atrás, tem o templo de Ezequiel colorido, bonitinho. É bem bacana de ver. É diferente do templo de Salomão, não, tá? Totalmente. Porta Oriental, bem, tá bom? E antes desse negócio é Gog e Magog. Vou ler 38 e 39, falar sobre Gog e Magog em Ezequiel. Mas vamos lá. E a palavra diz que esse tabernáculo, que não é desta criação, não foi sangue de bode nem bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Pelo seu próprio sangue. Né? Entrou uma vez no santuário. Não está aqui, né, amados? Havendo efetuado uma eterna redenção. Isso aqui é muito importante para nós. Eterna redenção. Ele nos deu a libertação e pagou um preço com sangue. Redenção é a libertação mediante pagamento de um preço, que é remissão. A palavra redenção e remissão, elas são quase que intercambiáveis aqui na Bíblia. Tá? Se literalmente a redenção seria você libertar, e a remissão, ou remir, é você pagar. Então a redenção nossa, ela é feita mediante pagamento, mediante remissão, só que o preço foi de sangue, né? Como é que está aqui? Quem pode ler, para a gente ver aqui, em 1 Pedro, como o sangue é importante. 1 Pedro 1, 18 e 19. O microfone pode rodar e o irmão lê para a nossa alegria, né? Alegria do povo de Deus. É 1, 18 e 19. Ele está falando de nós, Pedro está falando dos cristãos. Sabendo que não foi mediante coisas compatíveis. Compatíveis? Corruptíveis, desculpa. Como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso útil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, e o sangue de Cristo. Amém? Então o que Pedro está dizendo, irmãos, é o que o autor Hebreus aqui, entendeu? Ele está trazendo a memória, meus amados, vocês não... Olha só o que é coisa corruptível na visão de Pedro. O que o mundo tem de mais valioso como metal, ouro, né? Moeda de reserva dos grandes reinos. Quando está tudo dando ruim, inflação, aí todo mundo começa a juntar ouro. Vale ouro e prata. Aí Pedro diz assim, isso é corruptível. E sair para o céu é piso, mesmo. Isso aí deve ser piso. Hoje de ouro, né? É piso, lá é o lugar onde você pisa. Nós fomos comprados com sangue de Jesus. Muito cuidado com esse negócio. Não se faz brincadeira. Olha, eu vi no passado alguns comediantes fazer brincadeira com isso. O final foi triste. Muito triste. O pastor deve até saber quem é. E a gente ora, a gente não fica torcendo para ele. Ele está na ignorância, mas tem um tempo para se arrepender. Né? É igual uma das cartas. Esse já tira. Eu falo sobre Jezabel, sobre quem se contaminou com ela. E teve tempo para se arrepender. Mas não se arrependeu. Matou ela, os filhos, tudo. Eu sempre bendigo, sempre dá tempo.
Em algumas ocasiões, em outras não, tá, irmão? Em outras, era com o sangue de Jesus. Tá? Em coisa de comédia, não, brincando, no sentido bem irônico mesmo. Bem... E a pessoa, eu por saber quem é, ele é judeu de origem. Acabou morrendo novo. Ele estava no mais feio, parecia Nabal. Parecia um Nabal, né? Nabal estava na festa, né? Marido de Abigail, não quis receber lá os moços de Davi, de gratuitamente aproveitar que tomava conta das ovelhas dele, o cara riquíssimo. Né? E, aliás, ele morreu, só porque Davi ia eliminar todo mundo ali. Abigail foi inteligente, iluminada pelo Senhor, montou a jumentinha lá, frutos de verão, e depois ela foi esposa dele também. O Nabal morreu na sua loucura. Bom, essas coisas não se fazem. Herodes, não do tempo de Jesus, está lá no livro de Atos, tem um momento que ele vai falar, está tudo na aula, tá, irmãos? O assunto é o sangue. O sangue. O nosso conceito é de sangue, com o Senhor Jesus. É vida, sangue é vida, está lá no Velho Testamento. Sangue de carneiro e de bode não salva ninguém. Sangue de Jesus, sim. Né? Claro que não estamos falando de algo biológico agora, espiritual. Né? Ainda tem gente fazendo muita coisa biológica por aí para alcançar, infelizmente. Herodes era uma dinastia, passou a ser dinastia. Primeiro Herodes não sei o quê, Herodes Agripa, Herodes tal. Lá no tempo do Tiago e Pedro, Tiago tinha a cabeça decepada, né? Acho que foi o primeiro apóstolo lá. Tem um momento que o Herodes sai lá vamos dizer assim, na sacada, e o povo grita assim, voz de Deus e não de homem. E Herodes toma para si aquela voz. Ele deveria dizer, não, eu sou homem, Deus é Deus. Ele tomou para si. Na mesma hora foi comido por bichos, e um anjo feriu. Na hora. Voz de Deus e não de homens. É muito sério. Contando um testemunho de um amigo meu, pastor, contou para mim isso. Conhece. Pastor. Fazendo visita para uma senhora, igreja indo lá. Senhora que não era convertida. E estava então evangelizando. A família pediu, tinha crentes na família. E o médico dela era um cardiologista top. E ela não se rendia. Estava ali na cama, mas não se rendia. Várias visitas. Até que numa visita estava ela, estava o pessoal da igreja e o médico dela. O médico era uma pessoa assim, não era crente, mas não era uma pessoa desrespeitosa. E teve um momento que perguntaram para ela, mas a senhora não crê que Jesus pode curar a senhora? O problema era muito grave no coração. Ela respondeu assim, olha. Em Jesus, nesse Jesus de vocês, não acredito não. Mas no doutor tal, esse, eu tenho paz. Sabe o que aconteceu? O médico teve um infarto fulminante, não. Sabe o que é infarto fulminante? É cair igual um saco de batata. Estou em pé aqui, acabou. Foi só para dizer para ela, em quem mesmo você crê? Quem é a tua garantia? Eu não sei para onde o médico foi, mas eu sei que foi Deus que agiu para falar com essa mulher. Nem sei se ela se converteu não, porque o negócio depois disso ficou. Tá? Vamos voltar aqui. Meus irmãos, eterna redenção. A redenção do Senhor é eterna. Já nos libertou. Não se escravize. Porque se o sangue de touro... Vamos embora. Olha, se o sangue de touros santificava a carne, né?
as imundícias da carne, quanto à purificação, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, pelo Espírito Santo, que ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará o que? A vossa consciência. Por isso que ele aqui fala que todo aquele ritual, você saía de lá com a consciência pesada. Não tirava o peso do pecado. Mas o de Cristo purifica a nossa consciência. Olha que bênção. Olha que bênção. Purificará a vossa consciência. Purificará a vossa consciência. Para quê? Isso tem um propósito, para que você possa servir a Deus. Por isso que eu falei, com consciência, irmãos, de que você não é parte dessa aliança, você está em dificuldades com servir a Deus. Porque para servir a Deus, você tem que ter este entendimento. Para servires a Deus. O que significa isso? Toda a minha dor Jesus levou. Todo o meu pecado, Senhor. Fala, Dona Helena, microfone para Dona Helena. É Márcia? Sobre a situação do pastor Do médico, tá? semelhante da Márcia. Né? Fala, Márcia. Não estou muito bem. Não, eu não sei se está dentro do contexto. Não sei se está dentro do contexto, porque... Obedecer a pai e mãe. Primeiro mandamento compromesso. Na verdade, quando vocês estavam falando, então, né, da gente para si, né, a glória, né, que é de Deus, que foi o caso de Herodes, né, que ele recebeu aquela palavra para ele como realmente ele sendo Deus, e ele recebeu foi aquilo, fulminado, né? Ali naquele momento, né? Deus, né, puniu para ver que ele não era nada, né? E aqui eu estava até procurando aqui que, ao contrário dos apóstolos, né? Que aqui em Atos 14, no 12 em diante, fala, porque Paulo ele fez, vou ler, tá? E chamando Júpiter, a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este o que falava, e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta, touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgaram-se as suas vestes e saltaram para o meio do povo, clamando e dizendo, varões, por que fazes essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciando que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Então aqui, né, a gente vê que eles faziam questão de dizer que, olha, não é a obra, não é minha, que eles aqui tinham, parece que aqui antes o Paulo tinha feito... Eles faziam vários milagres. E vários milagres. Ele e Barnabé. Isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque, às vezes, a gente, sem querer mesmo, a gente recebe aquela glória, fica até envaidecido com coisas que a gente tem que dar glória para Deus, que tudo é para Ele, né? E a minha mãe está falando essa questão para me comentar a respeito de uma amiga minha, né? Que ela chegava muito lá no fórum, né? Uma senhora. E ela sempre falava porque eu sou advogada, graças a Deus eu tenho... Não, eu sou advogada, eu conquistei isso, conquistei aquilo, meu carro está ali. Ela sempre fazia questão. E eu tive uma oportunidade de estar com ela, que ela foi lá tomar um cafezinho lá na sala onde eu fico. Aí eu falando com ela, falei, poxa, meu amor. Aí ela falando, porque eu sou assim, eu corro atrás das coisas, não sei o que. Eu falei, graças a Deus, né? Poxa, ela, graças a Deus, não. Graças a mim. Deus não, eu nem creio em Deus, ela é ateia. Depois que eu fiquei sabendo que ela era ateia, eu não sabia. Então ela recebeu tudo que ela tinha lá. Poxa, na semana seguinte ela foi internada, né, e veio a falecer, né? Na semana seguinte. Mas é isso. O exemplo da morte está aí o tempo todo. Por isso que Eclesiastes diz, melhor é ir à casa onde há luto, né, do que quando se diz nascer uma criança. Porque lá a gente pondera sobre a vida. É isso que ele quer dizer. Você está vendo ali, não pense que também não vai acontecer com você. Vai ter o seu dia também, a realidade. Do pó foste formado, ao pó voltarás. Tá? Vamos correr para poder ter um intervalo. 4 minutinhos, aí a gente
Então, irmãos, é por isso, por tudo que o Senhor Jesus fez por nós, que Ele é um mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Por isso Cristo morre por nós. Tem força quando há morte. Né? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Ele quer dizer que havia a alegoria lá atrás. O primeiro tabernáculo foi todo consagrado também com sangue. Ele aqui vai falar do sangue. Né? No 20, Moisés diz, este é o sangue do testamento que Deus nos tem mandado. Ele está replicando o que Moisés falou sobre o tabernáculo. E também as peças do tabernáculo, não está aqui, mas apenas por curiosidade, também foram ungidas com azeite, com óleo lá atrás. Tá? Na construção. Porque era santo, não era profano. Daí é o negócio do povo estranho. Isso aqui é santo. Isso aqui é separado do Senhor. Isso aqui não é comum. Isso aqui não é comum. Então, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão, que é o pagamento para que nós sejamos livres. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. As figuras, aqui é que, para a gente encerrar, é que tem um pouquinho de... As figuras das coisas que estão no céu, as figuras são as que estão na terra, né? Das coisas que estão no céu, se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. A gente, né? Mais ou menos por aqui. O que quer dizer com isso? As próprias coisas celestiais também tiveram que ser purificadas com sacrifícios melhores e superiores. O que quer dizer, irmãos, né, que eles dizem, exatamente que nós, ou todos que aceitam Cristo, nós não somos daqui, nós somos dos céus. Então nós temos que ser purificados não com sangue de carneiro, de ovelha, de nada, mas com sangue de Cristo, senão você não entra no santuário celestial. Então, as coisas dos céus, os comentaristas, de uma forma geral, falam, não sabemos todas, mas sabemos uma coisa, os crentes estão envolvidos nessa. Porque se nós estamos assentados nas regiões celestiais, porque Cristo está lá, e lá não entra impureza, pecado, nada disso, nem consciência de pecado, então está falando de nós. As coisas celestiais, as terrestres ficam por aqui. Mas as celestiais, nós estamos, por isso que nós somos embaixadores, nós somos peregrinos, nós somos de outro país. Embaixador, você não é desse país. Você está representando um outro reino. De lá. Então, para entrar lá, Deus nos ama tanto que Ele poderia dizer, não vai entrar porque vocês são... Não, Ele morreu, derramou seu sangue, purificou-os e vai nos levar, dizendo, vocês são do céu. Vocês são do céu. Vocês são cidadãos do céu. Então, eu estou purificando as coisas que são do céu. Entendeu? As que eram purificadas da terra, que era, na verdade, era algo transitório, passageiro. Tá? Agora, pode ter mais coisas, aí foge ao nosso alcance, em coisas angelicais, etc. Outro tipo de coisa. Mas uma coisa é certa, se nós somos cidadãos do céu, nós temos que ser purificados em outro tabernáculo, não é nesse aqui, não. É lá. E ele já fez isso. Ele já fez isso. Por isso, quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Bem? Vamos ficar de pé? Sei lá, para tudo. Senhor Deus e Pai, oramos a Ti nesta hora, colocando, ó Deus, diante de Ti este breve período de estudo da Escola Bíblica Dominical, já rendendo glória e aleluia ao Teu nome, Senhor, por tudo que tens feito, porque Tu és o único digno, Senhor, de receber honra, glória e louvor, Senhor. Nós não temos palavras, Senhor,
não existe no vocabulário aqui na terra que possa expressar, ó Deus, o que tu fizeste por nós. Talvez, Senhor, um dia na eternidade venhamos a compreender, ainda que parcialmente, Senhor, alguma coisa de tão magnífico, tão grandioso que é, Senhor. Aceita esta humilde oferta, Senhor, que a igreja faz, Deus, com as nossas próprias vidas, que é o nosso culto racional. Oramos agradecidos, já pedimos que tu nos prepare para logo mais a palavra, Deus, que será trazida, e te bendizemos assim por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.